bem com vocês? E aí, povo? Você tá bem? Eu tô bem, e Você vocês? tá bem? Bom, tô bem, tô Então, cansado, mas... bom dia pra estamos aí. você. Bom dia, a gente tá com essa cara de pamonha, de que acabou de acordar, mas... né? Isso aí, já tem reuniãozinha, mas tamo junto. O assunto de hoje é um assunto um pouco polêmico, né, senhor Rafael? Toda vez eu falo isso, eu já cansei já, né? Exatamente. O que a gente quer falar hoje? Hoje o assunto não tem erros. Olha! E é infalível. Olha, altos links aqui. Eficaz. Nossa. Isso, inspirado por Deus. É verdade. Hoje o assunto é revelação. Nós vamos falar sobre inerrância e infabilidade bíblica. Até porque, no mundo onde verdade é relativo, né, cada um tem a sua, fica cada vez mais importante para nós como cristãos entendermos o porquê que a Bíblia ela não tem erros e ela não falha. Isso aí. Verdade. Ela é eficaz no que se propõe, ela é perfeita para ensinar. Vamos começar já com... Vou pegar minha Bíblia aqui e eu vou ler, tá bom? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ok? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é só no Novo Testamento que a escritura vai ser tratada de maneira inspirada, de maneira perfeita. A gente vê em Deuteronômio também uma lei parecida com o que João coloca em Apocalipse, que é aquela ideia de que, olha, quem adulterar, quem mexer nisso daqui, nessa lei que está sendo escrita, Quem acrescentar, quem retirar, vai levar pancada até morrer, ok? As pragas desse livro vão cair sobre ele. Ótima essa tradução. É uma tradução Lados livre, links. ok? É uma tradução livre de um cara Tradução muito bom. vida. Mas é isso aí. E a Confissão de Fé de Westminster vai falar que a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras, o Velho Testamento e o Novo são a autoridade máxima da vida do cristão, né? E tudo que deve reger a vida dessa pessoa, ela tem que ser autoridade máxima. E sendo autoridade máxima, sendo a Palavra de Deus e não que contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus, nós temos que entender que não há erros. Nós trabalhamos com dois tipos de revelação. São as revelações gerais e as especiais. A revelação geral é que todo mundo pode perceber na natureza, a chuva e todo o resto. Deus se manifesta nessa criação. Essa é a revelação Muitos geral. vão chamar de teologia natural também. Também. A ideia aqui é falar apenas dessa revelação especial. O que é essa revelação especial? É Deus falando de si mesmo, expondo quem ele é, mostrando a sua glória, mostrando sua vontade, dando leis aos homens, e ele fez isso através de um formato. Ele colocou em um livro, esse livro tão antigo, e isso não foi de uma maneira ditada, como alguns creem, não foi de uma maneira psicografada, como alguns podem pensar, mas o termo utilizado pela teologia é exatamente esse, é uma inspiração orgânica. O que é isso? Que negócio é esse de inspiração orgânica? É Deus, através do Espírito Santo, inspirando esse autor, esse escritor bíblico, mas não negando a ele os seus traços culturais, os seus traços emocionais, a sua cultura mesmo no sentido de desenvolvimento intelectual. Sim. Deus não nega isso. John Owen, um puritano muito famoso, né, um escritor, né, bem conhecido, a gente não conhecia, né? mas que passamos a conhecer. Tomamos um café hoje. Mas o que ele vai dizer? Que o Espírito Santo, ele utiliza os autores com palavras que eles estão acostumados e familiarizados. Ele inspira esses autores não para mudar a forma como eles se comunicam com o seu povo, mas da mesma maneira como eles já se comunicam. Teologicamente, essa ideia de inspiração é o que mais pega as pessoas quando elas querem colocar à prova ou questionar a veracidade bíblica, né? As pessoas acham que Deus ele editou todas as coisas quando a gente fala que as escrituras são inspiradas por Deus. Existem 4 tipos de teorias de inspiração. A neo-ortodoxa, que fala que de maneira transcendental Deus se revela, assim como ele se revelou através de Jesus Cristo. Uma outra teoria é a do ditado, que as pessoas acreditam que o Espírito Santo ele falou no ouvido palavra por palavra e os escritores fizeram lá o seu registro, mas o que a gente entende é mais por uma linha de pensamento que é a teoria da inspiração limitada. Ou seja, o Espírito Santo sim inspirou os homens, mas ele não vai
mexer, por exemplo, na estrutura disso que o Joe Owen fala, na construção da pessoa, na sociedade em que ele habita, na cultura que ele vive, que com certeza diz muito respeito à maneira com que ele vai escrever ou registrar os fatos. Uma analogia interessante para a gente entender que existe um distanciamento desde quando os livros do Antigo e do Novo Testamento foram registrados para os nossos dias atuais é simples. 3 pessoas, digamos que cada um de nós aqui seja de uma região diferente do Brasil. A comunicação já é complicada. Então, multiplica isso por 3.000, por 10.000 e coloca distância geográfica, coloca cultura envolvida nisso. A comunicação com certeza vai ser mais difícil. Então, o desafio de traduzir a palavra dos seus textos originais, da oralidade também, porque a gente tem um Antigo Testamento que ele começa meio que formado por oralidade, aquela tradição que é passada de pai para filho, as histórias que eram contadas, até aquilo ser registrado e virar o Pentateuco e logo depois os outros livros, os profetas maiores, menores, tudo que for registrado, juntar aquilo, condensar num cânon para a nossa atualidade, viver o cristianismo foi muito difícil, foi bem complicado. Então, quando você for falar sobre inspiração ou pensar sobre a tradução, primeiro dá uma brecada aí e seja honesto com todo esse distanciamento. O que não dá pra esquecer é que por mais que haja esse distanciamento, por mais que haja essa dificuldade humana, que sim, é real, você pega um cara do sul, um cara do nordeste, é verdade, eles vão falar coisas diferentes, ainda mais em países diferentes, Exatamente. Ainda mais em eras diferentes, são mais de 1000 anos, são mais de 1500 anos, são mais de 2000 anos. São mais de mais. Ok? São bastante. muito mais de 2000 anos. Então a gente está tratando aqui de línguas mortas, de culturas mortas, de coisas que nós nunca mais veremos e nós não fazemos a ideia do que é. Exatamente. Porém, a gente está tratando aqui de um Deus que é poderoso para guardar isso. Com certeza. Isso é muito legal. É um Deus que pode manter essa pureza da palavra de Deus sem que ela se altere em nada. Os estudiosos vão chamar isso de teologia da preservação. A palavra mesmo, o próprio Senhor Deus, ele já fala na sua palavra que céus e terras vão passar, mas a palavra dele vai permanecer, que o conselho dele, isso não será perdido, vai permanecer. Então, ao longo da história, com todos os contratempos e com todas as dificuldades, porque sim, até a tradução, carro do gás, gente. Oh, guys! É o gás! Oh, guys! Por que tá todo mundo dançando isso? É tão Eu estranho. entendi também, mas beleza. Continuando, essa teologia da preservação faz com que a gente entenda e tenha uma segurança, porque Deus estava cuidando até do registro a respeito da história do seu povo e daquilo que ele quer falar para as outras gerações, né? A palavra vai falar lá em Salmos que de geração em geração a palavra do Senhor permanece. Exato. O que a gente pode se sustentar nisso? Que toda a história de perseguição, principalmente quanto à tradução e proclamação do Evangelho, ela foi guardada pelo Senhor. Sim. Procurem bastante sobre textos receptos, sobre as traduções, sobre texto crítico, sobre toda a história da tradução bíblica, João Ferreira de Almeida, Lutero, entre outros caras. Erasmo, procurem a história desses caras, vocês vão ver como foi complicado traduzir a palavra, mas Deus, ó, Nunca. esteve lá sempre. Nunca anulando o poder de Deus. Mas uma coisa também, a gente tem que deixar claro que a inerrância da Bíblia, ela só é de fato inerrante para aqueles que são tratados pelo Santo Espírito e são renovados através da redenção de Cristo. Exatamente. A gente não pode dizer, e isso é uma polêmica, né? Porque muitos acham que ler a Bíblia e entendê-la é simples. É simples compreender, ler e entender o que está ali escrito e passado. Mas a gente só consegue entendê-la plenamente, de maneira sobrenatural, através da iluminação do Santo Espírito, que prepara a nossa mente, perscruta o nosso coração, muda o nosso ser, para que a gente consiga realmente entender o que Deus quer dizer ali. Eu acho que essa é a pulga atrás da orelha de todas as pessoas que tentam provar ou tentam, como eu posso dizer, contradizer a palavra historicamente, o que não é possível, tá? A Bíblia não é mitologia. E eles utilizam de vários artifícios, né? É interessante quantos anos fazem que esses caras tentam desmistificar ou tentar quebrar a veracidade da palavra. A verdade é que são teorias falidas, fajutas, que o homem tenta ainda se rebeldear contra Deus e dizer, olha, a sua revelação não é verdadeira, eu não acredito em você. É isso que o homem está fazendo quando ele quer quebrar a revelação de Deus. Mas o que a gente precisa tratar como cristão é que sim, essa palavra é a revelação de Deus, ela é poderosa, ela deve ser a nossa regra de fé e prática é a palavra exclusiva. de Deus, não contém a palavra de Deus. Exato. As Sagradas Escrituras, ela nos revela quem Deus é, e ela nos revela quem nós devemos ser. Ela revela
a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a maneira que Deus escolheu de se revelar especialmente para que nós o conheçamos a fim de nos salvar. Por isso que ela é tão alvo desse maligno, desse mal de tentar o tempo todo desconstruir ou tratar a palavra como uma mentira. Talvez por um erro de interpretação, talvez por um deslize ou analisando coisas frias, ou às vezes um autor fala sobre a mesma passagem, o autor vai relatar a mesma coisa que o cara, só que de maneira diferente, pegando aspectos diferentes, com palavras diferentes, analisando coisas diferentes também. Às vezes o cara cita uma coisa que o outro não cita e a galera fala, tem um erro. Tem um erro e Deus errou. Logo, claro que Deus não existe. É claro que assim, pelo fato de ter sido escrito por homens, a gente naturalmente tem um pé atrás. Mas entenda, não são pessoas que foram deixadas ao léu. São pessoas que estiveram no momento em que as coisas aconteceram, ou que tiveram a revelação do próprio Deus para escrever aquilo, foram inspirados de fato. E isso é interessante porque ele não acontece só no registro, acontece em todo o processo da história, da proclamação e da propagação das escrituras. Deus inspirou as pessoas para que isso acontecesse de uma maneira cuidadosa. Hoje é o livro mais vendido. Exato. E não é à toa, não é por... E não só no por original. Um marketing muito E vai uma polêmica aqui. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Então por que você fica procurando o que tá fora dela, cara? Voltando pro assunto, né? Deus preservou até os copistas, e não é só a palavra de Deus no original. Olha, eu acredito que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, mas só nos rolos antigos, nos pergaminhos, porque agora não dá pra acreditar não, já passou anos. A Bíblia é antiga, né? As coisas mudaram, o mundo está moderno, a gente tem a tecnologia, né? A gente tem iPhone, por que a gente vai acreditar na Bíblia? Eu não tenho iPhone. Gente, é muito importante você ter... É muito importante, sim, como a gente vai saber se a palavra que está sendo pregada é verdadeira? As escrituras, elas comprovam e testificam as próprias escrituras. Sim. Então, de maneira bereana, que a gente vive defendendo aqui nesse canal, você precisa continuar analisando. Essa é uma prática que Paulo já registrou isso, e ela não deve ser falida porque agora a gente tem um cânon fechadinho. Pelo contrário, você deve continuar examinando as escrituras para ver que aquilo que está sendo pregado, inclusive o que a gente fala nesse canal, é coeso, tá certo. Mete pau aí, velho. Exatamente. Graças a Deus e pela multiplicação da sabedoria, até da ciência também, existem agora muitos estudiosos cristãos que continuam defendendo e achando cada vez mais pistas, não para provar que a Bíblia históricas. Exato, mas só para afirmar cada vez mais aquilo que Deus já está fazendo no seu plano, que é trazer a palavra para perto de nós cada vez mais. Então assim, tenham esse cuidado de sempre estar pesquisando, ler um comentário bíblico, ler alguns autores que podem te ajudar a entender essa interpretação. A leitura, ela complementa e te ajuda a entender. Complementa, ela não assume o papel da palavra, não, né? Jamais. Afinal, qual é o propósito principal das Escrituras? É registrar a revelação de Deus em Jesus Cristo, o qual proclama a vontade de Deus para a nossa redenção. Então, meu amigo, se você está procurando coisas e gastando seu tempo em coisas que não estão na Bíblia, você está errado. É até uma petulância, né? Se a Bíblia ela passou por toda essa história de perseguição para que ela chegasse até nós, você ainda querer alguma coisa extra, cara, é bastante arrogante da sua parte. Sem profetada, sem Fora isso, que, sem aquilo, verdade, dom da língua, dom do não sei do que. Cara, deixa pra outro vídeo, cara. Revelação. Fala que o material da Bíblia é extremamente riquíssimo na sua literatura. Você vai encontrar narrativas históricas, você vai encontrar poesia, você vai encontrar cânticos, você vai encontrar cânticos. Velho, eu não sei, vai encontrar sabedoria, vai encontrar coisas práticas pra vida. Eu não sei por que a gente ainda não estuda na Bíblia, entendeu? Eu acho que é uma maneira muito boa de se aprender a ler e escrever. Lá, ó, a primeira coisa, mais fácil, leia sobre a criação do mundo, cara. Você já vai ter um conhecimento muito amplo do que Deus quis. Topzera. Criacionismo, ó. Gente, obrigado por continuar assistindo esse vídeo, obrigado por estarem inscritos, seguindo o canal, as redes sociais. Por favor, continuem fazendo isso. Mandem e-mail também pra gente se vocês acharem que tem alguma dúvida ou algum comentário. Estamos abertos para tudo isso. E muito obrigado. Valeu! Deus abençoe vocês. Até mais. Beijo! Tchau.